Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar num texto que está no Antigo Testamento. É uma passagem muito conhecida por todos, é uma passagem que tem uma lição muito profunda e com a graça de Deus, eu vou tecer alguns comentários. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para mim, para você, para nós. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem o nome inscrever-se. Você se inscreve, depois no lado direito clica no sininho para que você receba as notificações, os avisos dos novos vídeos que virão. Amém? Deixa o teu like também. Faz algum comentário se você gostou, se você não gostou. Jesus. Vamos ler o texto que nós vamos ler, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler? Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Versículo 1 até o versículo 11 do livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel. Queridos irmãos, falar do profeta Samuel levaria muito tempo, até porque ele não foi apenas profeta, ele também foi sacerdote, ele foi juiz. A história de Samuel é uma história muito maravilhosa. Ele participa de grandes eventos na palavra de Deus do Antigo Testamento, como, por exemplo, é no período de Samuel que há a transição entre a teocracia, o reino regido por Deus, para a monarquia, o reino regido por um homem, por um rei, o qual foi Saul, o primeiro rei de Israel, que reinou por 40 anos. Depois veio Davi, o segundo rei de Israel, que reinou também por 40 anos. E depois, por último, veio
Salomão, filho de Davi, que também reinou por 40 anos. Quando eu falo por último, eu me refiro ao período em que as 12 tribos estavam unidas, ok? Por isso que eu falei o último. Vamos lá. O profeta Samuel, a história dele é muito longa, é muito maravilhosa, mas aí eu li um texto onde fala de Ana, a mãe de Samuel. E eu quero tecer, com a ajuda do Espírito Santo, alguns comentários sobre a vida de Ana, sobre a sua luta, sobre os seus desafios, os seus desafetos, sobre as lutas diárias, tanto com a sua rival, Penina, assim como as suas subidas, ano após ano, a Siló, para adorar o Senhor, e a sua tristeza, a sua angústia em se encontrar sozinha, ou melhor dizendo, em não ter filhos para poder compartilhar com eles dessa tão maravilhosa bênção que era subir anualmente a presença do Senhor. Eu trago como tema: não desista dos seus sonhos. Ana, ela sonhava ter um filho, porém ela era estéril. Logo, a esterilidade a impossibilitava de ter um filho, mas ela tinha o desejo, ela tinha um sonho. E quando a gente começa a ler o texto e refletir no contexto, nós começamos a entender o seguinte: imagina uma pessoa crente, Ana era uma mulher crente, que tinha um desejo tremendo no coração de ter um filho, mas não podia tê-lo. Aí eu te pergunto, quantas coisas Ana teve que ouvir? Eu acredito que Ana procurou todos os médicos, a medicina da época, e eu acredito que depois de tanto tentar, teve que ouvir dos médicos, de uma junta médica, teve que ouvir aquela frase, aquela sentença de que você não pode ter filho. Você não pode ter filhos. Isso deve ter sido horrível para Ana. Como não pensar também que Ana ouviu de suas vizinhas, tipo assim: ué, você não é crente? Você não crê em Deus? Você não sobe anualmente? Cadê o teu Deus que não te dá um filho? Cadê o teu Deus que não te abençoa? Eu estou falando isso na percepção, na ótica das pessoas do mundo, tá, irmãos? O fato de você não ter um filho, não poder ter tido filhos, não implica dizer que você não seja abençoada, irmã. Você é abençoada. Porque a bênção não está condicionada ao que a gente recebe de Deus. A bênção está condicionada àquilo que nós somos diante de Deus. Não é o que nós temos, mas sim o que nós somos. Tem bênção maior do que a salvação da tua vida? Tem bênção maior do que você saber que quando partir desse mundo, você irá para um mundo melhor, para uma eternidade com Deus? Amém? Então, na perspectiva das vizinhas, do povo do mundo, das pessoas que rodeavam Ana e que não acreditavam em Deus, ou talvez até acreditassem, mas não acreditavam no porquê de Ana estar passando por esse sofrimento. Então, veja quantas coisas Ana teve que ouvir. Ouviu dos médicos, ouviu das pessoas, dos vizinhos. Penina, o texto diz, que nós lemos, que ela irritava Ana excessivamente. É fácil? Já tinha o problema de ter que dividir o seu marido com outra mulher. E ainda ter que ouvir excessivamente uma pessoa zombada dela, lançar em seu rosto: eu tenho um filho, você não tem, você é amaldiçoada, você não é isso, não é aquilo. Ana ouviu muitas coisas. Mas ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. E eu faço uma pergunta a você. Mesmo ela tendo sonho, mesmo ela tendo desejo, o texto que eu li diz que Ana não tinha filhos, não porque ela fosse doente,
Não porque algo aconteceu no percurso da sua vida que a proibiu, a impediu. Não, a Bíblia diz que Deus cerrou a sua amada. E eu quero fazer uma pergunta bem forte para você. Por que Deus, às vezes, adia o sonho de uma pessoa? Porque nós sabemos na história que Ana vai ter um filho lá na frente. Mas ela passou por tantas lutas, por tantas provas, por tantas dificuldades. E eu te faço essa pergunta. Por que Deus, às vezes, adia o sonho de uma pessoa? A primeira coisa que você tem que saber para responder essa pergunta é: tudo está nas mãos de Deus. Todo o controle da tua vida, da minha vida, está na mão de Deus. Porque Deus sabe, irmãos, Ele sabe o melhor para você, para mim e para todos nós. Então, às vezes, a bênção, ela retarda, porque Deus tem um propósito maior, Deus tem um plano melhor, e muitas das vezes Deus trava a bênção, Deus segura a bênção. Deus te ama, Deus está atento aos seus passos, Deus está olhando para você 24 horas, mas na sua sapiência, no seu conhecimento antecipado, como tudo está nas suas mãos, como tudo está em seu controle, Ele sabe a hora e o momento certo de revelar aquilo que você tanto pede a Ele. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia. Todos nós conhecemos a história de José do Egito. Lá no capítulo 40 de Gênesis, dali para frente, nós vamos ver que José, após a mulher de Potifar mentir contra ele, caluniá-lo, ele vai preso. E quando ele chega na prisão, algum tempo depois, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E quando ele interpreta o sonho do copeiro e se cumpre, mais à frente se cumpre, ele diz ao copeiro: lembra-te de mim quando estiver lá diante de Faraó, fala para ele que eu estou aqui de forma injusta, eu não mereço estar aqui. Só que o copeiro, cumprindo-se o sonho, ele vai de fato trabalhar e servir na mesa de Faraó. Mas o copeiro não lembra. E o tempo passa. Passam-se 2 anos. 2 anos após, Faraó tem um sonho, que é aquele sonho das vacas magras e vacas gordas, ou ao contrário, vacas gordas primeiro, depois vacas magras. E Faraó fica inquieto, fica perturbado, porque ninguém consegue discernir, descobrir, interpretar o sonho. É quando o copeiro chega e diz: Faraó, rei, lá na prisão onde eu estava, no cárcere onde eu estava, tem um hebreu lá, que ele interpretou meu sonho assim, e conta toda a história. Moral da história: estou falando de que Deus não se esquece de você e que a bênção de Deus só chega no tempo certo. Pensa comigo, se o copeiro tivesse dito ao faraó, ao rei, tivesse falado a respeito de José, que estava na prisão, logo quando ele chegou lá, possivelmente José seria, naquele momento ali, um lavador de prato, um varredor do pátio, do palácio. Mas como aconteceu 2 anos depois, o tempo de Deus se cumpriu, José sai da prisão, aleluia, sai da prisão direto para subir a rampa e ser governador do Egito. Louvado seja Deus. Calma, irmãos, o tempo vai chegar, a bênção vai chegar, a libertação do teu esposo vai chegar, a cura na tua casa vai chegar, mas é no momento de Deus. Você não pode perder o teu sonho, você não pode perder a fé no Deus que você tem. José passou 2 anos sofrendo, mas esperou em Deus. E no tempo certo ele sai do cárcere, ele sai da cadeia e vai a Faraó, revela os sonhos de Faraó, e a partir dali ele torna-se
governador do Egito. Louvado seja Deus. Vai chegar na tua casa, vai chegar nas tuas mãos, vai chegar a bênção de Deus na tua vida. Você crê? Se você crê, diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Então, Ana queria um filho, mas ela era estéril. Espera, tem calma. Ei, tem calma. Vai chegar. Confia no Senhor. O momento certo vai chegar. Então, o primeiro ponto da mensagem, não desista do seu sonho, é: Ana queria um filho, mas ela era estéril. Então tem que confiar, tem que esperar. Tudo está no controle de Deus. O segundo ponto da mensagem é que Deus sempre dá mais do que pensamos ou pedimos. Por favor, fica bem atento nisso que eu vou te falar, que é muito importante. Ana, ela queria um filho. Ela subia todos os anos para Siló, para participar da festividade, para adorar a Deus. E todos os anos ela pedia um filho a Deus. E Deus não dava o filho. E Deus não concedia, não respondia ao seu pedido de oração. Todos os anos Ana subia, porque ela queria um filho. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Deus queria um juiz. Deus queria um sacerdote. Deixa eu te falar em poucas palavras o contexto aqui. Depois que Josué morre, o povo de Israel, o povo de Deus, eles começaram a ser governados por juízes, e vários juízes se levantaram. E esse período na história da Bíblia, o período dos juízes, é um período tenebroso, é um período de muita tristeza, de muita angústia, de muita oscilação. Se você for ler o livro de Juízes, você vai observar, se você ler atentamente, que há um ciclo vicioso no livro. Exemplo, o povo entra em pecado, aí Deus castiga o povo com outros povos, fazendo com que eles sofram. O povo percebe que está sofrendo e começa a se arrepender e buscar a Deus. Aí Deus levanta um juiz e começa a restaurar a nação, e o povo começa bem. Quando chega aqui em cima, começa tudo de novo. O povo começa a pecar, aí Deus envia povos, nações, para fazer o povo sofrer. O povo percebe que está sofrendo e começa agora a dizer: Deus nos socorre, Deus levanta outro juiz, e assim fica o ciclo. Era assim. 400 anos aproximadamente, se não me falha a memória. Salvo engano, 400 anos ou 300 anos da época de Juízes. É nesse período que nasce Samuel. É nesse período, e mais na frente, obviamente, quando ele está adulto, que Deus o constitui como juiz da nação. E diga-se de passagem, foi um dos melhores juízes da época do povo de Deus. Então Ana queria um filho, mas Deus precisava de um juiz para colocar o povo em ordem. Deus precisava de um sacerdote, porque não havia, para que o povo pudesse ser direcionado. Havia, na verdade, né? Inclusive Eli era sacerdote, mas um sacerdote com a vida íntegra, um sacerdote voltado para Deus, que de fato representasse o povo. Deus precisava de um profeta, de um homem que Deus falasse com ele e ele falasse para com o povo, ou com o povo. Então, voltando, Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote, queria um juiz. Deus queria um profeta. Eu estou dizendo a você que Deus sempre dá mais daquilo que pensamos ou pedimos. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta, um sacerdote, um juiz. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá, quando Pedro e João sobem ao templo, e havia ali na porta formosa daquele templo um homem paralítico. E aquele paralítico, quando vê eles dois, pede uma esmola. E eles não têm nenhuma esmola, não têm nenhum dinheiro, não têm nada a oferecer materialmente falando.
é quando Pedro toma a palavra e diz ao paralítico: olha para mim, olha para nós. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. A ordem era apenas para levantar e andar. Mas leia o texto mais na frente que você vai ver que ele levanta e sai correndo, sai pulando, sai glorificando e entra no templo. Aleluia. Deus sempre dá mais daquilo que pedimos ou pensamos, meu irmão. Em nome de Jesus, você está pedindo algo e você não está entendendo o porquê da demora, o porquê, meu Deus, por que não chega? É porque Deus quer dar mais, Deus quer abranger a bênção, Deus quer trazer, além da bênção que você está pedindo, Deus quer abrir mais o leque e trazer mais bênção para você. Talvez a salvação de alguém, talvez a libertação de alguém, talvez a conversão de alguém, quando você receber a bênção, quando você agradecer, quando você falar, reverberar para as pessoas da grandiosidade de Deus na sua vida, do que aconteceu na sua vida. Aleluia! Capítulo 16 de Atos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo e Silas presos num cárcere. Um canta, o outro ora, um ora, o outro canta. Louvado seja Deus. E quando isso acontece, diz a Bíblia que à meia-noite o anjo desceu ali, estremeceu a estrutura daquele cárcere e as portas foram abertas e eles foram libertos. Mas o chefe da carceragem pegou a espada e quis se matar, porque ele sabia que se um prisioneiro, um preso fugisse, ele pagaria com a sua vida. Então ele disse: as portas estão abertas, então todos fugiram, eu vou me matar. Quando ele pensa em se matar, Paulo diz: não faça tal coisa. Não faça tal coisa. Todos nós estamos aqui. E quando ele vê aquilo, o carcereiro, ele fica maravilhado com aquilo que aconteceu. Aleluia. Ele diz: senhores, o que eu faço para herdar essa salvação? Para ter essa vida com Cristo, essa vida mortificada? Parafraseando, Paulo diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, a bênção foi para Paulo e Silas serem libertos do cárcere, mas ela se estendeu ao carcereiro e a toda a sua família. Deus sempre dá mais do que pedimos ou pensamos. Se você recebe, abra a tua mão e receba essa palavra. Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Ana queria um filho, Deus queria um juiz. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto dessa mensagem, eu estou indo para o final, é que você também tem que ter cuidado com aqueles que tentam frustrar seus sonhos. O tema é: não desista dos seus sonhos. Ana queria um filho, mas era estéril. Mas no tempo certo aconteceu. Deus a abençoou. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Deus sempre dá mais. Ana queria um filho, mas Deus queria um juiz, um profeta. Deus sempre dá mais do que pensamos ou pedimos. E a terceira parte da mensagem é: cuidado com aqueles que querem frustrar seus sonhos. Cuidado com Penina, aquelas pessoas que irritam, aquelas pessoas que tentam nos machucar, aquelas pessoas que tentam nos aborrecer, aquelas pessoas que não creem, não têm a mesma fé que nós, porque Penina não era crente, Ana era crente, mas Penina não. Penina era uma zombadora, Penina era uma pessoa que não tinha conexão com Deus como Ana tinha. Cuidado com aqueles que te irritam, que tentam te humilhar. Eucana, o que falar de Eucana? Eucana era marido de Ana. E interessante é que Eucana, aqui no texto que nós lemos, ele em um dado momento, quando ele percebe que Ana está triste, está chorando, porque não tinha filhos, etc., ele diz: Ana, por que você chora? Veja que coisa, que ele disse: será que eu, será que eu, Eucana, teu maridão, não sou melhor do que 10 filhos? Não existe comparação, irmãos. Não existe comparação. Filho, marido, a mulher vai amar os dois, mas são amores diferentes.
Não existe, não tem como, não tem conexão. Então, a primeira frustração aí que Eucana traz para Ana, a primeira palavra sem nexo, primeira palavra sem pensar, sem raciocinar, é querer comparar que eu sou melhor do que filhos. A mulher queria filhos, é natural de uma mulher ter filhos. Infelizmente, algumas não têm, mas nem por isso Deus deixou de abençoá-las de outra maneira. E ele vem com essa comparação infeliz, como se ele fosse capaz, suficiente, de saciar tudo, de completar toda a sua vida, de ser... Foi uma expressão muito infeliz. Outra coisa, Eucana, pelo menos a Bíblia aqui, o texto não revela em nenhum momento falar de exemplos passados, por exemplo. Né? Então, Sara de Abraão, Rebeca de Isaac e Raquel de Jacó. As três esposas aí dos patriarcas eram estéreis. E nem por isso deixaram de ter filhos, porque Deus foi lá e fez o milagre. Por que Eucana, pelo menos não tem nenhum registro, ele pode até ter falado, eu estou apenas conjecturando, por que ele não fez algum comentário? Por que ele não disse, calma Ana, tem fé, lembra de Sara, lembra de Rebeca, lembra de Raquel, o Deus que fez lá é o Deus que faz cá. Então cuidado com as pessoas que tentam frustrar os teus sonhos. Eucana teve uma oportunidade de entrar para a história de uma maneira até mais especial, se ele tivesse falado para Ana esse tipo de coisa. Mas ele não falou, ou pode até ter falado, a Bíblia não registra, então o que a Bíblia não fala, a gente não afirma, não assegura. Para concluir, o sacerdote ali, eu não vou me aprofundar nisso, mas dá uma mensagem muito profunda aqui. Homem de Deus, tá? Pessoa que está na frente, pessoa que está liderando. Eli, de forma vergonhosa, faz um pré-julgamento de Ana. Ele a vê orando, falando, movimentando apenas os lábios e não sai som da sua boca. E ele acha que ela está embriagada, cheia de vinho. E faz esse pré-julgamento. Um sacerdote, um homem de Deus. Pode ser uma mulher de Deus também, tá? Fazendo pré-julgamentos errados. É profundo isso. É profundo. Eu não vou entrar nesse detalhe. E Ana chega para ele e diz... Versículo 15, ela diz, porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Mas tem uma coisa interessante também sobre o sacerdote, sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, que é o versículo 17. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Sobre o sacerdote, sobre o líder, sobre o pastor, sobre quem quer que seja que esteja na frente. Se ele é um homem de Deus, e se ela, no caso, uma dirigente, uma pastora, o que quer que seja, é de Deus. O Espírito Santo habita nessa pessoa, ela se quebranta, ela reconhece. Agora, se não se quebranta, se não reconhece que errou, que falhou, fica difícil conviver com o líder dessa forma. Que não se rende, que não se curva, que não pede ajuda ao Espírito Santo para mudar a sua condição atual. Ninguém faz nada só. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu sou. Não, o eu sou é Deus. Se errar, meu irmão, você que está me ouvindo, você que é dirigente de igreja, você que é pastor, você que é missionário, enfim, dirigente de grupo, do conjunto, do coral, não interessa. Errou, se humilha perante Deus e reconhece o teu erro. Porque a Bíblia diz que o soberbo Deus resiste, mas o humilde Deus dá graça. Para concluir, Ana não desistiu dos seus sonhos. E diz o texto que quando eles estão lá em Siló, o seu semblante de Ana já estava diferente. E ela volta para Ramá.
E diz o texto, Eucana, o seu marido, conheceu Ana. E a partir dali, Deus abriu a madre de Ana, porque o texto diz que Deus lembrou-se de Ana. Louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Deus, no momento certo, vai lembrar de você, não que ele esteja esquecido, tá? Deus está sempre lembrado de nós. Mas quando a Bíblia diz Deus lembrou-se, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, que Deus agiu naquele momento porque Ele sabe qual é o momento certo de agir. Então Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir no teu momento. Ana queria um filho, mas era estéril. Mas no momento certo Deus fez a obra na sua vida. Ana queria um filho, Deus queria um juiz, um sacerdote, um profeta. Deus sempre dá mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Cuidado com aqueles que querem frustrar os teus sonhos. Não baixe a guarda, levante a sua cabeça, continua confiando em Deus, continua amando as pessoas, continua estendendo as mãos. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Até uma próxima reflexão da Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Inscreva-se, clica no sininho, dá um like, dá um ok, faz um comentário, ok? Momento de reflexão. Eu estou sempre subindo vídeos novos, tem momento de reflexão, tem vídeos direto ao coração, tem vídeos um momento de oração e tem vídeos milagre de Jesus. São 4 tipos de mensagens que eu trago. Amém? Que você possa, além de curtir, comentar, compartilhar também este vídeo. Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima reflexão.